Eu era o namorado submisso dela, mas cansei e desapareci sem avisar. Agora ela me procura. Tenho 25 anos, para ser sincero, minhas experiências com as mulheres sempre foram complicadas. Não sei se foi por minha personalidade, por como fui educado ou porque desde adolescente desenvolvi essa ideia absurda de que para agradar alguém eu tinha que conquistar fazendo favores, sacrificando tempo ou até dinheiro. Enquanto todos os meus amigos tinham encontros, namoradas ou pelo menos histórias para contar, eu era o que sempre estava à margem, observando de fora. Aos 17 anos, meus amigos já estavam saindo com garotas e eu continuava sendo o melhor amigo de todas. Não porque fosse um grande confidente, mas sim porque elas sabiam que eu sempre estava disponível. Algumas vezes me perguntavam se eu era diferente, outras vezes me diziam que algum dia encontraria a pessoa certa, mas todas compartilhavam um padrão. Sabiam que podiam me pedir o que fosse e eu faria. Era como estar preso em um papel que não escolhi, mas que também não sabia como quebrar. Com 18 anos cheguei ao ponto mais extremo. Uma garota chamada Carla, de quem eu gostava há anos, esqueceu de fazer um projeto final importante. Me ligou desesperada às 9 da noite, dizendo que ia reprovar, que seus pais ficariam bravos, que não sabia o que fazer. Eu tinha meu próprio trabalho pendente, mas larguei tudo para ajudá-la. Passei quase toda a noite fazendo a apresentação para ela, corrigindo seus textos e até desenhando gráficos para que ficasse mais profissional. Ela chegou no dia seguinte com um sorriso enorme e me abraçou. E então, na frente das amigas dela, disse: é que o Nestor é como um irmãozinho, sempre me salva. Esse foi o dia em que soube que nunca tinha gostado dela e que nunca iria gostar. Mesmo assim, continuei fazendo favores para ela nos meses seguintes. Não sabia dizer não e também não entendia que merecia algo melhor. Aos 19 anos conheci outra garota, Lúcia. Ela teve um problema no transporte público. Viajava sem seu cartão porque tinha perdido e os fiscais estavam a retendo. Me ligou chorando. Eu estava a 40 minutos do lugar, mas mesmo assim fui. Paguei a multa para que a deixassem ir e comprei um novo cartão sem que ela pedisse. O engraçado ou triste é que uma semana depois, quando tentei convidá-la para o cinema, me disse que só me via como uma pessoa boa, mas que não sentia nada mais. Esse episódio deveria ter sido um alerta, mas em vez disso reforçou a ideia que já tinha. Se eu queria que alguém gostasse de mim, tinha que ser útil. Assim passei meus primeiros 22 anos, sendo o coringa, o apoio emocional, o motorista, o que carregava mochilas em excursões, o que fazia tarefas, o que escutava problemas de relacionamentos alheios enquanto secretamente desejava estar nesses relacionamentos. Quando completei 23 anos, comecei a sentir que o tempo passava e eu estava ficando para trás. Meus amigos já tinham relacionamentos formais, alguns até moravam com seus parceiros. Eu nunca tinha tido uma namorada, nunca tinha tido um encontro real, nunca tinha sentido que alguém realmente me escolhia por quem eu era. A pressão me afetava mais do que admitia, e foi justamente nessa fase quando Sofia apareceu. A conheci no trabalho. Ela era nova e desde o primeiro dia chamou a atenção. Era muito segura de si mesma. Falava com clareza e parecia ter sempre um comentário interessante a fazer. Eu a via como alguém totalmente fora do meu alcance, mas ela foi gentil comigo desde o início. Não coquete nem afetuosa, apenas gentil. E essa gentileza básica eu interpretei como interesse. Depois de algumas semanas começamos a conversar mais seguido durante os horários de almoço. Ela falava sobre sua vida, suas metas, suas frustrações. Eu a escutava como se cada palavra fosse importante. E um dia, não sei como nem porquê, me animei a convidá-la para sair. Não lembro minhas palavras exatas. Estava tão nervoso que mal conseguia respirar. Mas lembro que quando ela disse, e sim, está bem, senti literalmente que estava ficando tonto. Me segurei na mesa porque pensei que ia cair. Essa sensação foi como uma mistura de alívio, felicidade e surpresa. Ninguém antes tinha aceitado sair comigo. Para mim era uma conquista enorme, como se finalmente tivesse provado que não estava destinado a ficar sozinho para sempre. Nosso primeiro encontro foi tranquilo, mas desde esse dia começaram os primeiros sinais de como seria nosso relacionamento. Ela não era cruel nem grosseira, mas era exigente, muito exigente. E eu não entendia que essa exigência estava desequilibrada. Vi isso como algo normal, como parte do que significava ter uma parceira. Pensei que ser bom namorado implicava fazer tudo o possível para manter o interesse dela. Durante os primeiros meses me esforcei ao máximo. Trabalhava horas extras constantemente, não porque precisasse do dinheiro, mas sim porque queria ter o suficiente para comprar presentes para ela todo fim de semana.
semana. Às vezes flores, às vezes acessórios, às vezes roupas. Não eram coisas caras, mas eram constantes. Ela nunca me pediu explicitamente que fizesse isso, mas quando não levava nada, notava sua expressão decepcionada. E essa expressão era suficiente para que me sentisse culpado. Havia dias em que eu chegava do trabalho completamente exausto. Mesmo assim, se ela me escrevia que queria algo do supermercado ou que estava com vontade de algo em particular, eu saía de casa sem importar a hora. Uma noite, quase às 11, me pediu que levasse uma bebida específica que só vendiam em um local do outro lado da cidade. Poderia ter dito não, mas não consegui. Subi no ônibus e levei quase uma hora para chegar. Quando toquei a campainha dela, não me abraçou nem me beijou. Simplesmente disse obrigada e voltou a assistir sua série. Aquela noite percebi que eu estava em uma posição completamente desigual, mas mesmo assim não soube como sair. Pessoal, vocês estão acompanhando essa história? Eu sei que muitos de vocês já passaram por algo parecido. Deixa o like aqui embaixo se você está torcendo para ele finalmente acordar e se inscreve no canal para não perder o final dessa história. Me conta nos comentários, você já foi o capacho de alguém? Com o passar do tempo, ela começou a terminar o relacionamento a cada certo período, às vezes por coisas pequenas, que eu não respondia suas mensagens tão rápido quanto queria, que não gostava do presente que tinha levado, que segundo ela eu não tinha detalhes espontâneos suficientes, ou simplesmente porque estava de mau humor, mas sempre voltava. E eu sempre voltava correndo como se tivesse sido programado para fazer isso. Uma vez, depois de um desses términos, ela me pediu que a ajudasse a se mudar de apartamento. Estávamos em um tempo separados, mas mesmo assim passei 2 dias carregando caixas, movendo móveis e limpando seu antigo apartamento. Ela mal falou comigo durante todo esse processo. Quando terminamos, a única coisa que disse foi, obrigada. Agora sim preciso do meu espaço. Fui embora de lá sentindo que algo estava errado, mas sem ter a força para dizer em voz alta. Em outra ocasião, quando estávamos oficialmente juntos, me pediu que a levasse ao trabalho porque estava chovendo. Eu morava quase 1 hora da casa dela, mas mesmo assim acordei cedo. Peguei um táxi e fui buscá-la. Quando chegamos ao trabalho, ela nem desceu comigo. Foi direto com suas colegas enquanto eu ficava debaixo da chuva esperando o próximo ônibus. Aquela manhã fiquei doente e passei uma semana com gripe, mas nunca contei a ela porque temia que pensasse que estava chamando sua atenção. O relacionamento avançou assim durante quase 1 ano. Era um ciclo constante, e eu tentando agradá-la, ela marcando distâncias, eu me esforçando mais, ela terminando comigo por qualquer motivo, eu voltando a implorar que voltássemos, ela aceitando com condições implícitas. Me apaixonei pela ideia de ter uma parceira, não pela pessoa que tinha na minha frente. O pior é que eu realmente acreditava que todos os relacionamentos eram assim, que a exigência, o cansaço emocional, a insegurança e o medo de perdê-la eram normais, que amar significava sacrificar tudo sem pedir nada em troca, e que se ela era fria ou distante, era porque eu não estava fazendo o suficiente. Os términos contínuos se tornaram uma rotina. Havia vezes em que ela me ignorava por dias sem explicação. Quando finalmente respondia, dizia que estava confusa, que precisava de espaço, mas que também queria saber que eu estava ali para ela. E eu, como sempre, respondia com um sim imediato. Não havia discussão possível. Eu estava disposto a tudo. Olhando para trás, percebo que o relacionamento não era apenas desequilibrado, era emocionalmente destrutivo. Mas naquele momento eu estava tão cego pela necessidade de ser querido que aceitei condições que nenhum adulto deveria aceitar. Me tornei sua sombra, seu apoio permanente, a pessoa que estava disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era literalmente seu capacho pessoal. Tudo mudou uma noite que, embora agora tente apagar da minha memória, foi o ponto exato onde começou o meu despertar. Foram apenas algumas horas, mas marcaram a diferença entre continuar sendo quem eu era e começar a questionar o relacionamento no qual tinha caído. Estávamos no meio da semana e tínhamos conversado dias antes que naquele fim de semana veríamos filmes na minha casa. Não era algo extraordinário, mas para mim significava passar tempo juntos sem pressões, sem que ela estivesse de mau humor, sem que eu me sentisse caminhando em uma corda bamba. Então, quando na sexta à tarde ela me disse com total naturalidade que iria para uma festa, senti que algo dentro de mim se tensionou. Mas amor, disse com cuidado, sem querer soar controlador, era pra gente ver filmes neste fim de semana. Ela parou de escrever por alguns segundos, depois respondeu de maneira seca, Nestor, lembre-se de que eu faço o que eu quiser e você só obedece. Sabe que terminamos? Espero que isso faça você refletir. A conversa terminou ali. Mais um término. De novo aquele vazio no estômago, aquela mistura de tristeza, confusão e medo. Mas desta vez, embora não entendesse ainda, algo dentro de mim começou a fazer perguntas que nunca antes tinha me permitido. No dia seguinte não pude evitar checar as histórias dela. Não me orgulho de admitir, mas era minha maneira de me sentir perto dela, mesmo no meio desses términos
términos frequentes. No entanto, o que vi nos stories para amigos próximos superou qualquer coisa que tivesse imaginado. Primeiro aparecia ela dançando com um grupo de amigos. Parecia eufórica, como se não tivesse passado por nenhum término, como se eu não existisse. Depois apareceu dançando com um cara que não conhecia. Muito perto, perto demais. Mas o pior veio depois. Em outra história, alguém a gravou enquanto esse mesmo cara segurava uma dose de tequila. Ela tinha sal e limão no pescoço. Ele lambia o sal, bebia a dose e então lambia o pescoço da Sofia enquanto todos ao redor riam, incluindo ela. Lembro perfeitamente da sensação. Foi como se o estômago afundasse completamente. Não estava apenas triste, estava humilhado. Aquela cena, tão pública e tão banalizada, me fez sentir como se não valesse absolutamente nada. Aquela noite passei sentado na minha cama olhando o celular sem conseguir dormir. Na tarde do dia seguinte ela me ligou. Amor, desculpa por ter terminado com você, disse com um tom suave, quase doce. Você sabe que às vezes eu me irrito, de repente tenho esses surtos. Vamos voltar a namorar, bebê. Aliás, você poderia me trazer algo para comer na minha casa? Estou de ressaca. Acho que uma comida ia me fazer bem. Te espero, minha vida. Em qualquer outro momento eu teria aceitado sem pensar, mas desta vez havia algo diferente. O que senti ao ver aquelas histórias ainda ardia no meu peito. Não pude evitar perguntar: Sofia, e ontem à noite, aquilo da dose, do cara? Houve um silêncio breve. Depois disse com aquela frieza que só ela podia usar quando queria justificar algo sem remorsos: bom, lembre-se de que naquele momento eu estava solteira. Tínhamos terminado. Então na verdade não há nada de errado. Aliás, vou postar uma história com você para que não fique bravo. Amor. Quase imediatamente vi seu Instagram. Tinha postado uma foto minha, uma das poucas que eu mesmo tinha enviado para ela, com a frase "o amor da minha vida". Essa contradição, esse uso tão calculado de uma imagem pública para apagar um comportamento privado que sabia que tinha me machucado, foi o que me deu um momento de lucidez. Percebi que eu não era feliz ao lado da Sofia. Não era um relacionamento, era um conjunto de dinâmicas onde eu só existia para sustentá-la emocionalmente, fisicamente e até socialmente. E ela só me dava pequenos momentos de afeto cada vez que precisava que eu voltasse para o lado dela. Mas esse momento de lucidez não tive apenas por mim, tive porque alguém inesperado apareceu justamente quando mais precisava. Naquele dia, apenas alguns minutos depois de ver a história que ela tinha postado, recebi uma mensagem de Vitor. Vitor era amigo da Sofia há tempo. Eu sempre o vi como um aliado dela, como alguém que jamais interviria não importa o que acontecesse entre nós. Então, quando li sua mensagem, me surpreendi. Irmão, que porcaria estou vendo? As histórias da Sofia são nojentas. Cara, como você permite isso? Sabe de uma coisa? Vou na sua casa agora mesmo. Não soube o que responder. Estava confuso, envergonhado, vulnerável. Mas não tive tempo de pensar muito. 10 minutos depois ele estava tocando minha campainha. Deixei ele entrar. Sentamos na sala com 2 copos de água. Ele me olhou com uma mistura de preocupação e raiva. Cara, você precisa parar com isso, me disse sem rodeios. Você é o rei dos capachos. Cara, não posso permitir que um homem se deixe pisar assim. Ele disse meio brincando, mas sua expressão não tinha nada de engraçada. Era evidente que estava falando sério. Olha, a Sofia é minha amiga há tempo. Eu sabia que ela era complicada com seus namorados, mas com você foi demais. Te juro que dá até nojo como ela fala de você quando você não está. Todos os amigos dela sabemos que você faz tudo por ela. Senti que o chão me engolia. Essa parte doeu mais do que as histórias. Não só porque o que dizia era forte, mas porque vinha de alguém que supostamente estava mais perto dela do que de mim. Eu sei, disse com voz baixa, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Acho que agora vejo, mas é que nunca tive namorada. Não sei como tratar uma garota. Não é que você não saiba como tratar uma garota, respondeu. É que ninguém te ensinou a se tratar com respeito. Você não sabe colocar limites, não sabe dizer não. E ela se aproveitou disso. Aquela conversa foi longa, mais longa do que imaginava. Falamos de comportamentos, de padrões, de minhas decisões, de como tinha normalizado atos que nunca deveria ter permitido. E também falamos da Sofia, de suas atitudes, de como ela brincava com os términos para manipular o controle emocional do relacionamento. Em algum momento, quando a conversa parecia chegar a um ponto mais tranquilo, disse: bom, preciso ir. É que ela me pediu comida. Está de ressaca. Vitor colocou a mão no meu ombro como se estivesse impedindo alguém que ia direto para a beira de um precipício. Não faça isso. Por uma vez na sua vida, não seja tão capacho. Vamos fazer algo. Eu tenho o dia livre amanhã. Que tal ficarmos aqui nós dois? Tomamos umas cervejas e jogamos um pouco de FIFA ou o jogo que você quiser enquanto conversamos. Acredite, é o melhor. Não sei o que foi exatamente que me convenceu. Talvez seu tom, talvez o cansaço acumulado, talvez o simples fato de que alguém pela primeira
primeira vez estava me defendendo, mas aceitei. Aquela noite não levei comida para a casa da Sofia. Aquela noite, pela primeira vez em anos, disse um não silencioso, incompleto, trêmulo, cheio de culpa, mas não. Enfim, ficamos jogando, conversando, rindo um pouco, analisando meu relacionamento com uma claridade que nunca tinha tido. E a culpa de não responder a Sofia, de não cumprir com o que ela pedia, foi diminuindo conforme as horas passavam. No dia seguinte não escrevi para ela. Vitor ficou um tempo mais e quando foi embora me disse antes de sair, se você voltar com ela, pelo menos que seja porque você decidiu, não porque te manipularam, mas se puder, pela sua própria saúde mental, se afaste. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Sofia me escreveu várias vezes, depois me ligou, depois me deixou mensagens de áudio dizendo que estava preocupada, que não entendia o que estava acontecendo, que eu não podia desaparecer assim, mas não respondi. Algo em mim sabia que se respondesse, voltaria direto para aquele ciclo do qual mal estava saindo. E assim, sem planejar, sem anunciar, sem me despedir, decidi desaparecer da vida dela. Depois daquela noite em que decidi não voltar para a casa da Sofia e em que fiquei conversando com Vitor, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança imediata nem mágica, mas foi o início de uma transformação que nunca acreditei ser capaz de conseguir. A primeira coisa que fiz foi bloquear a Sofia, não só no WhatsApp, mas em todas as redes sociais, no e-mail, em qualquer aplicativo onde ela pudesse me contatar. Minhas mãos tremiam enquanto fazia isso, mas mesmo assim fiz. O alívio que senti depois de ver o nome dela desaparecer da minha lista de contatos foi enorme. Com o passar dos dias, Vitor e eu começamos a nos ver mais seguido. Antes mal tínhamos tido conversas breves, sempre relacionadas a Sofia, mas agora, sem ela no meio, começamos a construir uma amizade real. Saíamos para tomar algo, jogávamos videogames ou simplesmente conversávamos. Ele não era perfeito, mas tinha uma forma direta e honesta de ver as coisas que eu nunca tinha tido por perto. Um dia, depois de uma tarde tranquila na minha casa, me disse, olha estes vídeos, cara, o tipo não me agrada muito porque às vezes é extremista, mas acho que você deveria escutá-lo. Me passou uns links. Eram vídeos de um homem falando sobre o valor próprio do homem, sobre como muitos se perdem em relacionamentos onde entregam tudo sem receber nada e sobre o quão perigoso pode ser colocar um parceiro como centro absoluto da vida. Algumas partes estavam exageradas demais, mas havia ideias que pela primeira vez me obrigaram a me questionar seriamente. Esses vídeos não lavaram meu cérebro, como depois diria Sofia, mas sim me fizeram ver coisas que sempre tinha ignorado, que eu merecia respeito, que merecia amor genuíno, que merecia reciprocidade e, o mais importante, que estava em um relacionamento onde nada disso existia. Enquanto eu começava a sentir pequenos avanços emocionais, Sofia começou a me procurar. Embora estivesse bloqueada, conseguiu me contatar por números desconhecidos. Ligava, enviava mensagens de áudio e quando não respondia nenhuma, começou a ir na minha casa. Tocava a campainha. Preferi não me mexer do meu quarto, fingindo que não estava. Ouvia como ela chamava uma e outra vez, se frustrando, insistindo, mas me mantive firme. Era a primeira vez que fazia isso e embora me sentisse culpado, também sentia que finalmente estava fazendo algo por mim. Passaram-se quase 3 semanas desde que desapareci da vida dela e nesse tempo, pela primeira vez desde que a conheci, me senti melhor, sem sua pressão constante, sem sua manipulação emocional, sem ter que agradá-la a cada minuto do dia. Comecei a respirar diferente, dormia mais, tinha mais energia, ria mais com Vitor. Comecei a ver minha vida de fora e entendi que tinha estado preso durante meses em uma dinâmica que não me deixava crescer. Eu estava convencido e não queria voltar com ela. Mas o dia que realmente marcou um antes e um depois foi aquele em que Sofia chegou na minha porta decidida a que eu a atendesse. Era um sábado à tarde. Eu estava no meu quarto jogando videogames quando ouvi os primeiros batidas na porta. No início pensei em ignorá-la como antes, mas depois ouvi sua voz mais forte e mais direta que nunca, e sei que você está aí e não vou embora até que me abra. Fiquei parado. Não sabia o que fazer. Minhas mãos começaram a tremer como sempre que tinha que confrontá-la, mas não me movi. Ouvi como ela batia mais forte, como se frustrava, como começava a andar de um lado para o outro na frente da minha porta. Passaram-se horas, literalmente horas. O sol começou a baixar e em um determinado momento ouvi um barulho metálico estranho. Me assomei pela janela e vi algo que me deixou sem palavras. Ela estava montando uma barraca de camping na frente da minha porta, como se estivesse preparada para passar a noite. Esse gesto me deu medo, raiva, tristeza e uma claridade absoluta. Aquele relacionamento estava completamente fora de controle. Quando o céu já estava escurecendo, decidi abrir a porta. Minhas pernas tremiam, mas respirei fundo e tentei soar o mais firme possível. O que você quer, Sofia? Ela me olhou com raiva imediata, como se eu fosse o culpado de tudo. O que há com você? Por que desaparece assim do nada? Isso vai te custar caro. Vou ter que te castigar. Senti como meu corpo queria se encolher, como as palavras de sempre queriam sair
desculpa, não foi minha intenção. Vamos conversar, vamos voltar. Mas não permiti que saíssem. Você e eu não somos mais nada. Agora vá embora. Minha voz soava instável, mas mesmo assim disse. Foi a primeira vez em todo o relacionamento que pronunciei algo parecido com um limite. Sofia abriu os olhos indignada. O quê? Você me rejeita? Você me dá ordens? Você está louco? Alguém lavou seu cérebro? Neguei com a cabeça. Ninguém lavou meu cérebro. Só acordei. Ela ficou calada uns segundos então, em uma mudança repentina que eu já conhecia muito bem. Sua expressão suavizou e seu tom ficou doce. Está bem, desculpa, amor. Não devia ter postado aquela história. Prometo que não vai acontecer de novo. Sim, aquele amor que usava para me manipular antes já não surtia o mesmo efeito. Respirei fundo e disse algo que jamais imaginei poder dizer na cara dela. Já não sou o mesmo. Vá embora. Não quero te ver nunca mais. Seu capacho acabou. Não sei se foi a frase, o tom ou se meu olhar já não era o mesmo de sempre. Mas Sofia finalmente recuou. Recolheu suas coisas, desmontou a pequena barraca e foi embora sem dizer mais nenhuma palavra. Quando a porta se fechou, senti algo que nunca tinha sentido com tanta clareza e liberdade. Esse episódio aconteceu há um tempo e posso dizer com sinceridade que hoje estou melhor do que nunca. Não só porque aprendi a colocar limites, mas porque aprendi a me valorizar. Durante meses pensei que ninguém mais se interessaria por mim, mas a verdade é que quando a gente melhora como pessoa e deixa de buscar desesperadamente validação, as pessoas certas se aproximam. Hoje tenho uma namorada que me trata bem, um relacionamento saudável, equilibrado, onde ambos damos e recebemos sem pressão, sem manipulação, sem medo. Ela não apareceu porque demonstrei algo, mas sim porque deixei de me arrastar em um relacionamento que me consumia e comecei a trabalhar em mim mesmo. E sim, continuo sendo muito amigo do Vitor. Na verdade, ele é um dos melhores amigos que tive na vida. Ironicamente, graças a ele pude sair de um relacionamento onde estava me perdendo. Sempre vou agradecer a ele. Quis contar essa história porque sei que lá fora há muitos caras como eu, bons, nobres, com boas intenções, mas presos em relacionamentos onde dão tudo e recebem nada. Relacionamentos onde sua autoestima se corrói pouco a pouco até acreditar que merecem esse tratamento. Se você é um deles, só quero te dizer algo, você não é um capacho por natureza. Você é uma pessoa que só precisa aprender a se valorizar. E quando fizer isso, as pessoas corretas vão se aproximar, aquelas que te tratam com respeito, com claridade, com carinho verdadeiro. Espero que essa história, além de dar um pouco de vergonha alheia, também deixe um ensinamento. Obrigado por assistir até o final. Se essa história te impactou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.